Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Free Podcast, Yuri Godinho. Pessoal, hoje, o entrevistado de hoje, ele é compositor, cantor, escritor. E para falar mais dele, vou apresentá-lo, né? Bem-vindo, Skylab. Bom prazer, Free Podcast, Yuri, toda a turma da produção. Bom prazer estar com vocês aqui. Ô, Rogério, fala um pouquinho para nós aí como é que foi a sua transição de bancário para compositor, né? Cantor, como é que foi essa... Foi uma coisa natural, absolutamente natural. Eu me lembro que na época, foi em 76, né? O meu pai era um criminalista, ele sofreu um acidente automobilístico e morreu. Foi um choque completo, né? E aí a minha mãe chegou para mim, e a minha ideia até era seguir, né, a profissão dele, pegar toda a clientela dele, era grande e tal. Aí a minha mãe chegou para mim e falou, olha, você vai ter que trabalhar, cara, porque não dá, né? A gente... Aí eu tive que fazer um concurso, veio um concurso do Banco do Brasil, eu fiz meio lá de forma, né, bem ao acaso, nem tinha me preparado muito. Eu tenho a impressão que hoje os concursos são muito mais disputados que naquela época, mas o fato é que eu passei, né? Passei e me localizaram lá no Mato Grosso do Sul, né? Então numa cidadezinha chamada Maracaju, né? E ali eu trabalhei durante 2 anos, ali, localizado ali em Maracaju, uma agênciazinha. Foi uma forma de eu servir o exército, né? Entendi. Ali, e depois dos 2 anos eu fui transferido para o Rio de Janeiro. Enfim, trabalhei no Banco do Brasil a minha vida toda, cara. A minha vida toda, né? Houve mudanças, houve um período que eu trabalhei em Salvador, né? Tudo pelo Banco do Brasil, depois retornei novamente. Mas a minha vida foi toda em cima do Banco do Brasil. Me aposentei no Banco do Brasil, né? Aí você vai me perguntar, mas como é que você conseguiu aliar a música, né? É isso aí. Né, os shows, né, com o Banco do Brasil? Não é fácil, mas o fato é que eu consegui. De uma forma, eu consegui uma fórmula, né? Criei alguns limites para mim. Por exemplo, no Banco do Brasil, eu me impus o determinado limite. Só trabalho durante 6 horas. Terminar esse período de 6 horas, liberdade total. Então foi assim que eu fui fazer minha faculdade. Eu me lembro que eu tinha entrado para a faculdade de Direito, quando meu pai ainda era vivo, né? E simplesmente abandonei, depois da tragédia, né? Abandonei a faculdade de Direito e já tinha meu salário como funcionário do Banco do Brasil. Aí eu segui o que eu queria mesmo, né? Aí eu fiz faculdade de Letras, depois fiz faculdade de Filosofia, me formei, né? E ao mesmo tempo, concomitante a tudo isso, fazendo minhas atividades com música, né? Eu digo, Yuri, que eu comecei tarde na música. Várias pessoas da minha geração, tipo assim... Eu penso muito no B-Rock, Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, o Legião Urbana, Renato Russo, Cazuza. Eles começaram cedinho. Eles com 18 anos eles já estavam lá, tudo classe média, né? Então, no meu caso não. No meu caso foi mais problemático. Eu de fato comecei a trabalhar com música mesmo, foi a partir dos 30 anos de idade. Eu comecei tarde, né? E eu sempre digo, tem um lado positivo e outro lado negativo. O positivo é que você começa já maduro, né? Sim. Então, o meu primeiro disco, eu me orgulho muito do meu primeiro disco. Chama-se Fora da Grey. É um disco que eu ouço até hoje. É um disco bom, com músicas boas. Eu já comecei maduro, entendeu? O lado negativo de começar tarde na música é porque você envelhece rapidamente. E tem que encarar as noites, né? Exatamente. E da onde veio esse nome, Skylab? Vou te dizer, você não vai acreditar. Veio daqui.
veio exatamente daqui, de Juiz de Fora. Olha. Meu nome nasceu, eu fui batizado como Skylab aqui na cidade de Juiz de Fora. Porque, bem, Juiz de Fora tem um lado afetivo muito grande, porque aqui eu conheci a minha namorada, com a qual eu me casei e com a qual eu vivo até hoje, mais de 30 anos. Né? E quando eu namorava ela, eu vinha muito para Juiz de Fora, né? E fazia muitos shows na época em Juiz de Fora. E me lembro de um show, eu tinha alguns amigos aqui, me lembro de um show que eu fiz no bairro de São Mateus, acho que é São Mateus, que era um clube, né? E estavam disputando quem ia tirar. Era um festival de música. Eu não fazia parte do festival. Mas enquanto havia um intervalo para se eleger o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, nesse tempo me chamaram para eu entrar no palco. E eu cantei várias músicas, inclusive com um personagem folclórico daqui do Juiz de Fora. Se chama Big Charles. Ele era um baterista, era um baixinho, muito, muito famoso aqui em Juiz de Fora. Bigodudo. E foi com ele que eu, no palco lá no Clube São Mateus, eu fiz o meu show, um show de 20, meia hora, mais ou menos, e cantei uma música chamada Samba do Skylab. Né? Parece que tudo carece de exatidão, enquanto que o samba não for feito com coração, por isso tá tudo ruim. Você é quem me faz assim, nas cordas do meu bandolim. Bacana. E bacana. o samba do Skylab, que falava assim, nessa época a gente vivia uma paranoia de onde que o satélite americano iria cair. Podia cair no Brasil, podia cair em qualquer lugar, né, e tal. E a gente vivia uma paranoia, onde vai cair, né, e tal. Foi aí que eu fiz o samba do Skylab. E aí as pessoas começaram a me chamar por Rogério Skylab. Então meu nome nasceu a partir desse show que eu fiz em Juiz de Fora. Olha, bacana. E essa música que você canta nos seus shows até hoje? Você não vai acreditar. É um samba legal, bacana, mas eu nunca gravei esse samba e raramente eu toco essa música. Sério mesmo? Um show meu. Um dia eu vou escolher um show para cantar essa música, entendeu, cara? Porque foi um samba que deu o nome para mim, né? E acaba que essa música então fazia, a princípio você não colocou ela em shows nem nada, que faz muito sentido para você, coisa pessoal. Exatamente. E tem uma coisa também, né, Yuri, eu, assim, à medida que o tempo foi passando, assim, mesmo no início, o início ainda foi muito MPB, mas à medida que o tempo foi passando, a partir do meu segundo disco, cara, eu fui mergulhando cada vez mais no rock and roll, entendeu? Então, assim, eu acabava desprezando as músicas que tinham uma levada de samba, de MPB, entendeu? E eu fui, assim, escolhendo mais as músicas ligadas ao rock pesado, né? Então, boa parte do meu repertório está ligado ao rock. Entendi. Então, e você acha que hoje, o seu público do rock and roll, você cantasse uma música dessa, seria bem aceito? Não é bem aceito, porque você sabe por que é bem aceito? Porque na verdade, apesar da minha migração para o rock, eu nunca deixei de cantar de vez em quando alguns sambas, eu sou muito ligado a MPB, né? Sim. Então, assim, na verdade, se você me perguntar qual o teu gênero, eu vou falar, é uma mistura de rock com MPB, entendeu? Então, assim, volta e meia nos meus shows tem MPB, tem muito MPB, tem samba, tem essas coisas. E você sempre gostou de música ou alguém te inspirou a você compor essas coisas? Eu sempre digo que na minha casa eu sou ovelha negra. Na minha casa ninguém é artista, ninguém foi artista, entendeu? Meu pai era criminalista, meu irmão é juiz, minha irmã é professora, minha outra irmã já falecida é médica, entende? Então na minha casa não se respirava arte, entendeu, cara? Então eu me sinto uma ovelha negra, né?
meio na contramão de boa tendência na música brasileira, quando você vê muitas pessoas que são filhos de grandes artistas, né? Isso é normal acontecer. Filhos de grandes artistas que seguem a música, né? No meu caso, não. A música aconteceu de uma forma bem assim, radical e sem nenhum contexto familiar. Eu não tinha contexto familiar. Entendeu? Então eu acho que quando acontece isso, a música, no meu caso, apareceu com uma fúria muito grande. Né? Eu não tinha para quem recorrer, entendeu? Então foi um fenômeno muito próprio mesmo, entendeu? Na contramão do meu contexto familiar. Entendi. E o seu público, por incrível que pareça, são mais jovens, né? Eu estava conversando com você em off. À medida que eu vou envelhecendo, o meu público vai ficando mais jovem. Eu não entendo isso, porque nunca também fiz um trabalho direcionado. Não tem esse negócio, trabalho direcionado. Nunca pensei em direcionar meu trabalho para alguém. Nunca pensei isso. Eu faço meu trabalho e pronto, acabou. Mas assim, é muito impressionante a quantidade de jovens. Eu diria que 90% do meu público é jovem. E você interage muito com eles durante o show assim, e tudo, com os jovens, ou não? É mais a música mesmo? Que tem gente que gosta de interagir, né? E por ser muitos jovens, você consegue interagir bem com a turma? Quando você fala interagir, eu não sei exatamente o que você quer dizer, mas deixa eu te deixar claro uma coisa. Nos meus shows, nunca vou falar de política. Sim. Eu nunca vou falar de política. Entendeu? Eu nunca vou falar de política, até porque eu reconheço que no meu público tem todo tipo de pessoas. Entendeu? Tem pessoas ligadas à esquerda. Eu conversando com você, eu como cidadão, eu sou uma pessoa ligada à esquerda. Certo. Inclusive escrevi um livro chamado Lulismo Selvagem. Quer dizer, mais de esquerda do que eu, impossível. Mas na minha música não tem esse lance. Não tem esse lance de fora Bolsonaro. Não tem isso. Não tem isso. Você separa as coisas. Completamente. E nos meus shows eu estou completamente envolvido nas minhas músicas, entendeu? Que requer todo um trabalho de concentração, de memória, um trabalho mesmo de dança, tem muita dança. O meu trabalho não é banquinho e violão. Meu trabalho não é banquinho e violão. Meu trabalho é porrada. Por isso que eu fico muito impressionado, porque eu com 68 anos de idade, eu ainda consigo manter a porrada no show, entendeu? Eu acho que isso é meu show, de perder esse sentido de porrada eu quero dizer no sentido de violência, de força, de dança, de movimento. Se perder isso, perdeu boa parte do que é o meu show. E você mesmo que escreve todas as suas músicas, é de autoria sua ou tem algumas que não são? A grande maioria é de minha autoria, né? Eu, no meu show recente, eu estou cantando duas músicas que não são de minha autoria. São famosas, mas eu não vou dizer, não vou adiantar aqui. Mas, assim, o resto é tudo de minha autoria. Meu trabalho é um trabalho de composição mesmo. Entendi. E vamos lá. Você fez a tríade do Cu, né? Trilogia do Cu, desculpa. Trilogia do Cu. Fala mais pra nós, o que incentivou? Você sabe que você está falando isso e agora eu estou pensando, realmente, da minha discografia, que é extensa, né? Eu fico pensando, coitado, você, quando descobriu que tinha que me entrevistar em um dia, tem que ouvir minhas músicas, você sabe que está ferrado. Você não ouviu nada, né? Porque é uma discografia extensa, é um repertório grande, são mais de 30 discos gravados, entendeu, cara? São quase 500 canções gravadas e lançadas. Né? Você vai no Spotify da vida, né? Nessas plataformas, você encontra toda a minha discografia ali. Né? Então eu acho que para um jornalista se especializar em Skylab, ele vai ter que levar alguns anos para dar conta
de tudo que foi gravado e lançado. E como que nasce a música do Skylab? Tem algum momento certo para você estar ali compondo? Você sabe, Yuri, no início a música nascia de uma forma muito incidental, né? Por exemplo, eu estava tomando banho, de repente baixava. É como se baixasse o santo, sabe? Eu estava no carro, aí tem uma coisa assim, no início. Com o passar dos anos, foram 30 anos compondo, fazendo música, com o passar dos anos eu diria para você que eu tenho um completo domínio do ofício de fazer música. Entendeu? Eu tenho um completo domínio. Então hoje eu não careço mais desses momentos de baixar o santo para fazer a música. Hoje eu não preciso. Hoje, se você me der, sei lá, umas 5 músicas para eu, por exemplo, botar letra, né, eu vou sentar muito tranquilamente, vou ouvir e vou botar. Porque eu tenho o domínio, o ofício, esse domínio da canção. Não é uma coisa difícil para você isso? Para mim não é, porque são 30 anos compondo. Agora eu vou te falar uma coisa, isso é muito importante. Vamos supor que você é formado em música, estudou na maior escola de música do mundo. Vamos pensar no Berklee Institute, lá nos Estados Unidos. Você estudou composição, você estudou regência, você estudou arranjo, você vai terminar o teu curso formado em música, sabendo tudo isso. Sim. Né? Aí eu falo, por favor, faça uma canção. Faça um samba. Eu não vai fazer. Você acha que isso é dom? Você não vai fazer. Não é dom. Aí que tá. Não é dom. É prática. Uma outra coisa que eu discordo, não gosto dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra dom. É? Eu não gosto dessa palavra dom. Eu gosto da palavra suor. Sim. Entendeu? Então, assim, o que te faz ter um domínio da canção é a prática. É a prática de anos. Entendeu? Foi o que eu fiz durante anos, praticando, produzindo, compondo. Entendeu? Então hoje eu tenho um domínio desse ofício. Entendeu? Entendi. Agora, o cara se formou na teoria, em arranjo, em orquestração, por favor, faça um samba. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. É a famosa frase do Noel Rosa no samba: samba não se aprende no colégio. Noel Rosa falou tudo isso. Entendi. Mas não se aprende no colégio, não é porque é dom, não é dom isso, não. É prática, Você tem que praticar. Cartola. Por que Cartola? Porque Cartola fez samba a vida toda. É uma questão da prática. Isso é fundamental para você dominar o teu ofício. E em relação, como é que fala? Em relação às suas próprias músicas, já teve alguma que você acabou de compor e depois você não cantou ela, você mesmo censurou ela por algum motivo? Já aconteceu. Você sabe, Yuri, que nós vivemos épocas muito estranhas hoje. Sim. Né? Eu diria para você que eu comecei a compor, a fazer música na década de 80, do século passado. Era muito diferente, né? Era completamente diferente. Então pode ser que algumas músicas que eu tenha composto nessa época, eu teria um certo constrangimento em cantá-las hoje. Mas se eu tiver esse constrangimento, eu estou errado. Eu não devo ter esse constrangimento. Muito pelo contrário, eu devo ter orgulho de tê-las composto. Entendeu? Então eu diria para você que pode pintar um constrangimento, mas que eu vou lutar sempre contra esse constrangimento. Eu não vou deixar os tempos contemporâneos me autocensurarem. Eu não vou nunca produzir autocensura. Senão você perde a identidade também, né? Exatamente. Então eu vou lutar contra essa autocensura, entendeu? E vou sempre afirmar a minha música. E como você lida com as críticas? A crítica é o tempo todo, né, cara? Em tempo de rede social, em tempo de internet, em tempo de haters, né? O tempo todo, cara. Vive na internet
Basta você estar ligado na rede social, você vai ver a quantidade de haters é muito grande, né? Mas eu acho que está tudo bem, é isso mesmo. Mas você chega a responder ou não? Não, de forma nenhuma. Você só vê... Não, de forma nenhuma. Eu apenas faço o seguinte, quando me ofende pessoalmente, eu bloqueio. Entendeu? Eu não tolero ofensa pessoal. Mas o sujeito tem todo o direito de não gostar da minha música, de criticar a minha música, tem todo o direito, claro, quem sou eu? Não vou falar nada. Se me ofender, aí eu bloqueio. Entendeu? Aí eu bloqueio. É isso. E qual que é a importância do humor nas suas músicas? Você sabe, Yuri, tem gente até hoje que acha que eu sou comediante. E eu não tenho nenhuma vocação para comédia. Eu não tenho vocação. Se você me pedir para contar uma piada, eu não vou te contar uma piada porque eu não sei. Mas eu acho que é porque você é natural. Eu não tenho vocação nenhuma. É uma coisa natural. Entendeu? Por exemplo, quando eu faço música, em momento algum eu tenho a intenção de fazer graça. Em momento algum. O meu trabalho, não, é por isso que eu digo, o meu trabalho não está ligado ao humor. Entendeu? Agora, se o sujeito lá está ouvindo a minha música e acha que eu sou comediante, eu vou falar alguma coisa, falar nada, cara, tá tudo bem. Cada um recebe a minha música como bem quiser. Sim. Entendeu? Então, quem sou eu para controlar a recepção do meu trabalho? Cada um recebe como quiser e tá tudo bem. Eu ia até te perguntar como é que você equilibra a parte grotesca com a poética. E para você, então, você faz e as pessoas recebem do jeito que elas quiserem, na verdade. Exatamente. E eu vou te falar uma coisa, viu, Yuri? Essa questão de misturar o grotesco com o sublime, não é? É uma coisa que existe isso desde o século XIX. Né? Eu vou te citar um poeta que fazia a mistura desses registros, do sublime, da poesia clássica e do grotesco. Né? Por exemplo, Baudelaire. Baudelaire é um exemplo de um poeta, ainda no século XIX, né, que fazia a mistura desses registros, a poesia sublime e a poesia grotesca. Né? Então, nesse sentido, sabe, Yuri, eu nem me considero uma pessoa, sei lá, pioneira. Não sou. Desde o século XIX tem isso. Entendi. E você vai lançar um livro agora, né? Pode falar um pouquinho dele para nós? Com certeza. Eu vou lançar um livro, né, que é esse aqui. Vou até mostrar. Pode mostrar, fica à vontade. É o Homem Urubu. Estou lançando ele agora. Né? Vou correr o país lançando esse livro. Né? Que é um livro, pela primeira vez, é um livro ficcional. Porque os meus livros, Yuri, eles eram poesia. Eu tenho 2 livros de poesia, Debaixo das Rodas de um Automóvel e Futebol de Céu. São 2 livros de poesia. Né? E outros livros que eu produzi são livros de ensaio. Ensaio literário, ensaio musical, ensaio político. Né? O ensaio político é o Lulismo Selvagem. Ensaio literário é A Outra Volta da Outra Volta, que é um livro baseado num grande escritor americano chamado Henry James. Né? E o outro livro de ensaios musicais, né, é um livro chamado A Melodia Trágica, né, em que eu analiso alguns movimentos na música popular brasileira. Então, esse livro, O Homem Urubu, é o primeiro livro ficcional, é um livro de contos. E como é que foi a experiência, fazer um livro de ficção? Foi interessante, eu já tinha esse livro já há algum tempo, eu só não tinha oportunidade de tê-lo lançado, e aí surgiu a oportunidade.
Você sabe, Yuri, eu acho o seguinte, as pessoas pensam que o trabalho com literatura, o trabalho com pesquisa, o trabalho intelectual não é um trabalho corporal. E eu discordo radicalmente. É um trabalho corporal, sabe? É um trabalho corporal. Eu, por exemplo, durante anos sentado numa cadeira, estudando, provavelmente eu vou ter consequências físicas em relação a isso. Entendeu? Então, o trabalho intelectual é um trabalho pesado, é um trabalho de corpo. O corpo não está eliminado no trabalho intelectual, entendeu? Então, eu digo isso, sabe, porque, por exemplo, eu tenho um projeto de escrever um novo livro, sabe? Um livro mais ligado à filosofia, né? Georges Bataille, um grande intelectual francês, no qual eu passei muitos anos estudando. Né? Mas eu só não sei se eu vou ter saúde física para escrever esse livro. Isso é uma coisa terrível, entendeu? Porque o trabalho intelectual é um trabalho de corpo, é uma espécie de malhação, entendeu? Então, para você produzir intelectualmente, você tem que estar preparado, você tem que estar com boa saúde, entendeu? Porque queima muita caloria, né? Não, a verdade é essa. Queima caloria, é um trabalho físico, não é só um trabalho intelectual, é um trabalho físico. Então, eu não sei se eu vou ainda ter saúde para escrever, provavelmente, esse meu último livro. Entendi. E como você vê a literatura hoje? A literatura no mundo de hoje. O que você me fala sobre a literatura no mundo de hoje, a sociedade de hoje? Bom, a sociedade de hoje. Aí você me deu uma boa dica. A sociedade de hoje está muito ligada à internet. A sociedade de hoje está muito ligada a essa coisinha chamada Instagram, que você vai rolando a tela e de repente você passou 2 horas em cima desse negócio. E às vezes não fez merda nenhuma. Não fez merda nenhuma. E moral da história. E o trabalho intelectual? O trabalho de leitura de livro está em franca decadência. Está em franca decadência. Qual é o sentido da literatura para mim, nos dias de hoje? É de resistência. É não cair nesse vício da internet. Não é nem negar a internet, porque eu não nego a internet, não. Eu sou muito ligado à internet, eu confesso isso. Né? Mas é poder ter momentos de resistência, né? Para você não virar um viciado. Sim. Né? Provavelmente a gente vai ter sociedade, não tem a sociedade de alcoólicos, anônimos. Sim. Provavelmente nós vamos ter, se já não temos, uma sociedade disso aqui, terrível, né? Anônimos, porque são pessoas que não saem da internet, não saem da rede social. E isso produz uma coisa na cabeça, entendeu, cara? Porque se você fica rolando essa tela, a tua cabeça ela fica totalmente fragmentada. Ela fica tão fragmentada que você não perde mais tempo com nada. Você quer pular o tempo. Viver um fragmento na sua máxima potência. Entendeu? Que gera uma ansiedade uma ansiedade, né? absoluta. Moral da história, você vai ler um romance, você não consegue. Você não consegue mais ler um romance. Você não consegue mais ler um romance. Então eu acho que a grande luta do homem contemporâneo é procurar esses elementos de resistência para você não virar um robô. Sim. Entendeu? E um desses elementos de resistência é a literatura. A literatura se torna fundamental nos dias de hoje. Você podia dizer, a literatura é uma coisa absolutamente decadente. Ninguém quer mais saber de literatura. A literatura, por isso mesmo, se tornou fundamental nos dias de hoje. Para fazer frente a esse espírito de robotização que a internet está produzindo nas pessoas. A literatura se torna fundamental. Como a sua formação em filosofia, ela ajuda alguma coisa na sua arte hoje, da sua arte que você faz hoje? Gera alguma experiência para você estar fazendo a arte? Sempre me influenciou. Sempre me influenciou. A minha música é produzida diretamente ligada à filosofia.
Eu nunca teria ideias que eu tenho na música se não fosse filosofia. Então a filosofia é ligada intimamente ao processo de composição. Direto. E você se sente um artista político? Como? Você se considera um artista o quê? Igual você falou, comediante você não é. Cara, essa pergunta talvez seja a pergunta mais difícil e mais delicada. Se você me perguntou se eu me considero um artista político. É tão complicada essa pergunta, porque a palavra política também tem tantos sentidos, sabe? Sim. Tem muitos sentidos. Eu quero te dizer que a minha arte, ela não é partidária, entendeu? Ela não é folhetinesca no sentido de seguir um determinado credo político, sabe? Por quê? Porque o meu trabalho com arte, ele está ligado ao inconsciente, ele está ligado ao desejo, entendeu? E o inconsciente e o desejo é uma coisa que antecede a perspectiva partidária. Está me entendendo? Então, eu diria para você, assim, que se caso você tenha pensado a política, como você me perguntou se eu sou um artista político, sim, se você talvez tenha passado pela tua cabeça a política partidária, e olha que eu escrevi um livro chamado Lulismo Selvagem, valorizando o trabalho de um segmento político, né? Eu estou totalmente mergulhado ali, entendeu? Mas na minha música, eu acho que ela navega, ela transita na contramão da política partidária. Ela está mais ligada à política do inconsciente. Entendi. À política do desejo. Entendi. Não sei se eu consegui te responder, porque é uma pergunta muito... Mas conseguiu me responder sim. E por trás da música, como que é o Rogério, fora dos palcos? Pois é, atrás da música, eu sou um cidadão absolutamente comum, né? Você não tem suas crenças políticas? Sim. Tem. Eu tenho minhas crenças políticas, entende? Eu tenho coisas que eu teria até vergonha de falar para você, né? Mas, por exemplo, que é uma coisa absurda, que ninguém iria... Eu vou falar a coisa mais absurda. Eu, com o trabalho que eu tenho, com tipo... Quer uma paisagem que eu gosto? Shopping center. Você nunca ia... Sério mesmo? Você nunca ia acreditar nessa história, né? Eu gosto de, como um flaner, ficar passando por aqueles cenários de vitrines. Olha que loucura isso. Eu acho que eu estou te falando isso pela primeira vez. Eu nunca falei isso para ninguém, né? Mas eu estou falando isso pela primeira vez. Shopping center é o ápice para você. É o shopping center, né? Naquela segurança absoluta, né? Sim. Né? Passando, porque na rua, a rua sempre tem um clima de tensão. Vai ter sempre um clima de tensão. Eu moro no Rio de Janeiro. Sim, sim. Né? Então, um clima de tensão absoluta, né? Sabe? Olhando e tal. É como se no shopping center você entrasse numa outra atmosfera. No universo do capitalismo, do qual eu sempre fui crítico. Olha quantas contradições. Eu sempre fui profundamente crítico ao capitalismo. O capitalismo está levando a gente numa situação absolutamente louca. Entendeu? Absolutamente louca, né? Essa coisa do neoliberalismo, sim, essa coisa da tecnologia, do capital financeiro, isso está levando a gente a uma loucura, um estado de loucura total, absoluto, entendeu, cara? Então eu sou muito crítico a tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, eu gosto de passear numa paisagem de shopping center, porque eu estou absolutamente seguro e estou viajando em todas aquelas vitrines cujo objetivo é vender mesmo.
Não tem jeito, né? Mas você pode, pelo menos, transgredir aquilo pessoalmente para você, né? Transformar aquilo numa outra coisa, né? Então, acredito nesse poder de transgressão, não é? Nesse poder de transgressão. E, nesse caso, eu até falo em relação ao Banco do Brasil, né? Eu vi o Banco do Brasil perverso com os meus colegas. Os meus colegas entravam às 8 da manhã e saíam às 8 da noite. Arrebentados. Aí chegava em casa, o que eles iam fazer? Ver televisão. Aí durante a televisão, o que acontecia? Dormia. Depois iam acordar no dia seguinte, iam repetir esse processo. Terrível, né? Terrível e triste. Então, como é que eu ia fazer nesse contexto para transformar o Banco do Brasil numa coisa positiva? Né? Então, isso é uma coisa muito pessoal. É você poder fazer uma transgressão, fazer com que o Banco do Brasil não seja isso. Sem fugir das normas. Sem fugir das normas, mas transgredindo ele para o que te interessa. Foi através do Banco do Brasil que eu tive condições financeiras para produzir o meu primeiro disco, porque na época era caríssimo fazer um disco. Fazer um vinil era caríssimo, entendeu? Então, eu consegui juntar recursos, né, para poder produzir o meu disco. Está me entendendo como você transforma o banco numa coisa positiva para você? É isso. Eu acho que é isso. Eu vou estender mais uns 5 minutinhos aqui que eu preciso saber da história do Matador de Passarinho. Matador de Passarinho. Conta pra gente aí. Matador de Passarinho provavelmente tenha sido a minha primeira grande composição. Né? A minha primeira grande composição, ao ponto, Yuri, de até hoje, passaram-se 30 anos, até hoje eu cantar essas músicas. Essa música em especial no meu show. Eu nunca deixei de cantar essa música. Entendeu? Então existe uma fidelidade grande a essa música, porque ela foi muito importante. Quando eu canto essa música, o público fica alucinado. É impressionante. Então é uma música que eu tenho um grande carinho por ela, né? Ao ponto de um programa meu, no Canal Brasil, ter como nome Matador de Passarinho. Pô, bacana. E a última coisa que eu quero saber, que eu já vi em algumas entrevistas suas, e me gerou uma pergunta para eu te fazer. Eu vi que uma vez você estava falando que mudando, fugindo um pouco, né, desse contexto que a gente estava, sobre que mulher gostosa é cabeluda. Peluda. E você comparando isso, que hoje as mulheres são todas depiladas, né? É verdade. E você comparando que até os homens hoje, os homens não se depilam. Não, e você não sabe da maior. Eu coloquei isso, eu falei isso num podcast lá do Rio de Janeiro, BarbaCast. Eu falei sobre isso, o cara colocou uma imagem de uma mulher peluda e eu falando do meu gosto. Eu gosto de mulher peluda, eu me amarro em mulher peluda. E ele colocou isso, eu colaborei, fiz na colaboração lá, botei no meu Instagram. Cara, foi uma explosão. e muitas pessoas se manifestando contra. Eu diria que a maioria começaram a falar: que velho safado, que velho, como é que velho tarado, sabe, assim, que nojo, porque botou a foto de uma mulher com sovaco cabeludo. Muitas pessoas reagiram contra isso, entendeu, cara? Contra isso, né? É o senso comum reagindo contra a mulher peluda, né? E só porque eu falei que eu adorava passar a língua naquele sovaco cabeludo. Eu diria, o Yuri, que o meu trabalho está ligado a isso, a poder ir contra essa ideia de senso comum. O grande problema é o senso comum. E todo mundo parece, ao ler os comentários,
você chega à conclusão que o senso comum é absolutamente contra os pelos femininos. Absolutamente contra. Verdade. E mais uma observação que eu vi também é que você falando que todo homem tinha que experimentar dar o cu pelo menos uma vez. É Isso não ia deixar... É verdade. Aí começam a achar que eu dei o cu 3 vezes, porque às vezes eu falo sacaneando, Sim. entendeu? E não é nada disso. Agora, o que eu queria dizer nessa ideia é o seguinte: você não pode perder a curiosidade, entendeu? Você não pode perder a curiosidade, não é? Você não pode ficar preso numa identidade que colocaram a ferro e fogo em você. Você é um macho, você tem que gostar de futebol. Eu, por acaso, eu sou apaixonado por futebol. Você tem que gostar de futebol, você tem que gostar de mulher, você... Sabe, são coisas imposição, que foram né? a imposição da sociedade. E aí eu acho que a gente tem que saber se rebelar contra isso. E qual o problema de você experimentar dar um cu pelo menos uma vez na tua vida? Não tem problema nenhum. É isso que eu quero dizer. Não que eu tenha dado, como muita gente fala, ele deu 3 vezes. Porque teve um dia que aquele comediante da Globo, que trabalhou muito tempo no Pânico, fazia o surfista prateado. O Edu. O Edu foi um dia no programa Matador de Passarinho, e ali, cara, eu fiz uma performance louca, entendeu? E eu falei uma porrada de coisas, eu dei 3 vezes, e eles não perdoam, eles ficam doidinhos, né? O senso comum fica doidinho, entendeu? É isso. O meu negócio é ir navegar, transitar contra o senso comum. O senso comum é um problema, entendeu? E você vê, aí você fica analisando a reação das pessoas, né? O tempo todo. Por isso que eu leio todos os comentários. Uma das coisas que eu mais faço é ler comentários. As pessoas que eu não respondo. Você me perguntou se eu respondia. Eu não respondo. Não é o meu papel responder. Mas eu leio todos os comentários. Todos os comentários que você escreveu. Uns por mais que fala, às vezes você até ri, né? Até ri. Tá bom. Aqui, Rogério, eu te agradeço muito pela sua presença aqui. Foi uma coisa muito bacana. Tudo muito em cima da hora, mas eu fiquei super satisfeito da sua presença aqui. Se você quiser deixar suas redes sociais e dar algum conselho para o seu público aí, pode ficar à vontade. Você sabe, como eu te falei, eu tô com 68, né? Então eu tô vivendo a minha plenitude, cara, entendeu? Porque eu sei que daqui a um tempo eu não vou estar, né? É humanamente impossível, né? Então, enquanto eu tenho saúde para fazer um show porrada, como eu digo, né? Eu continuo e tô nessa fazendo esses shows, né? As minhas redes sociais estão abertas para todo mundo, o Instagram, qualquer um localiza Rogério Skylab. E é isso, convidar a galera para o meu show, que eu não sei se vai, quando tiver no ar, eu não sei se esse papo vai, quando esse papo estiver no ar, eu não sei se já passou o show, né? Mas enfim, fica para outras oportunidades. Beleza. Quer deixar suas redes sociais aí? Não dá para falar todas. Agora, qualquer um encontra Rogério Skylab oficial no TikTok, Rogério Skylab no Instagram, no Facebook, enfim, todas as redes. Eu adoro rede. Se tiver rede, eu tô lá. Tá certo. Pessoal, mais um episódio aqui do Free Podcast chegando ao fim, tá joia? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!